bem-vindos. Hoje vamos falar de um assunto. Quando o Vicente Celestino já gravava, né? Ali um pouco antes dos anos 20, entrando nos anos 20 talvez, um empresário ouviu ele cantar e se interessou, tanto que quis levar ele para o estrangeiro, para ele aperfeiçoar o canto e transformá-lo em um dos tenores mais dramáticos do mundo. O nome do empresário, eu não sei se era Tito Mock, alguma coisa assim. Isso eu tenho num disco que, quando eu procuro, os discos parecem que se escondem. Não achei o disco, tem o disco aqui, disco meu até. Mas a história é essa, entendeu? Mas o Vicente Celestino não quis ir. Desde quando ele era pequeno, o Enrico Caruso, né, que era o maior tenor da época, queria levá-lo. Ele com 9 anos de idade, o Enrico Caruso já percebeu o dom da voz que ele já tinha. E queria levá-lo para estudar também, né? E os pais dele não permitiam. E o Vicente Celestino, depois de já ter gravado disco e tudo, também teve o convite desse empresário, mas ele também não quis. Ele preferiu fazer carreira aqui no Brasil com as músicas dele, composições dele e tal, cantando música brasileira. E até porque ele disse que carreira de ópera era muito difícil. Mas se ele fosse, quem seria o concorrente direto dele lá? Vou colocar aqui para vocês um dos maiores concorrentes, né, que estava fazendo muito sucesso na época, ali na década de 20 e no começo da década de 30, que era o Aureliano Pestler. Um tenor incrível, que cantava com muito sentimento, que tinha uma voz diferenciada. Vamos escutar alguma coisa aqui. O Vicente Celestino tem uma gravação rara, uma gravação, eu não sei dizer se é mecânico ou elétrico, eu acredito que seja no processo elétrico, porque ele está muito distante, você sente a voz dele lá do fundo. É uma versão em português, né, de uma ópera de Leão Cavalo, Vestile Juba, uma ópera famosíssima. E dá pra perceber que tá só ele e o piano aqui, e o piano tá bem na frente dele. Então essa gravação provavelmente é elétrica, e ele deve estar até de costas, né, como ele dizia. Se nas músicas populares ele já gravava distante, imagine em uma ópera mesmo. Então é uma das raras gravações, eu não sei o outro lado desse disco, se tem outra ópera de repente, né, outra área. Muito fôlego. A voz dele lá no fundo, ó. Olha só, como ele tá de longe, não dá pra entender praticamente nada que ele fala, mesmo colocando só o piano, que a orquestra aqui não tem nem cabimento se botar uma orquestra aqui, aí que não vai entender nada do que ele tá dizendo mesmo, entendeu? A música é em português, apesar do refrão ser em italiano, né? Ridi Pagliaccio. Vamos ouvir a mesma gravação com Aureliano Pestler. Ele gravou várias vezes essa música, e todas as gravações dele eu acho extremamente interessante, sabe? Diferente de outros tenores. Gravação de 27, já era um processo elétrico, né? Ah, mas o Pestler tá cantando, parece que tá cantando de perto, não tá distante igual o Vicente Celestino. Mas a tecnologia na Itália era melhor do que aqui no Brasil, entendeu? Os equipamentos lá eram melhores, né? Desde a gravação mecânica, se você escutar, apesar que as gravações do Pestler mecânicas são precárias, iguais às gravações brasileiras. Eu já percebi isso, não são aquela gravação tão boa quanto as do Enrico Caruso, por exemplo. Aqui é gravação elétrica, mas já é melhor do que a tecnologia no Brasil. Tanto é que o Vicente Celestino já mandou uma carta, né, para um tenor Martinelli, para ajudar ele sobre esse negócio de gravações. Ele passou a gravar 1 metro de distância, né? Também teve a questão do equipamento, de outro equipamento lá. Então vamos continuar. Bem dramático, né?
Até as músicas napolitanas a gente sente aquele drama, ele era um cantor perfeito para cantar músicas dramáticas, óperas dramáticas. Então ele vai, sobe, dá uma descida. Vou colocar outra gravação dele aqui. Essa outra gravação já é dos anos 30, do começo dos anos 30, que ele regravou muito essa música, né, que nem eu falei, e essa... Cara, eu chego a me emocionar quando eu escuto ele cantando essa música. É o meu preferido nessa música. Nem o Érico Caruso me agrada tanto nessa música quanto ele. Apesar do Érico Caruso, nas primeiras gravações ali do século, né? 1902 e tal, cantou extraordinariamente, né? Nas questões vocais dele, mas em questão de sentimento e voz, juntando, né? O conteúdo, né? Ele, pra mim, cara, ele nessa música, eu não consigo sentir os outros, aquela coisa igual com ele aqui. Ó. A angústia nos agudos. Fora de série, cara. Parece que ele tá vivendo realmente o personagem. Parece que ele tá sentindo tudo que a música diz. Não, olha isso. É extraordinário. Cara, é difícil incorporar tanto um personagem numa música, ainda mais numa gravação, porque geralmente os cantores de óperas, eles deixam pra fazer, incorporar mais ali no show, né, que tá tendo tudo acontecendo lá, o público lá. Agora na gravação, que você só vai lá no estúdio gravar uma peça não, uma área, que é um trecho de uma peça, fica difícil você jogar uma emoção demais só naquela gravação ali, né? Diferente do show que você faz a peça inteira, tá contracenando com todo mundo ali. Ele não, ele conseguia fazer isso na gravação. Pode escutar a gravação de outros tenores aí, em estúdio, disco. Dificilmente você vai achar uma gravação com tanta emoção. Gravação de disco, não ao vivo. E os dotes vocais dele era uma voz diferenciada. Não era aquela voz assim, nossa, que voz linda, que voz maravilhosa. Não era o propósito dele, entendeu? Era uma voz para o repertório dramático, como eu falei, né? Porque a voz bonita geralmente fica pro tenor lírico, né? Pro tenor ligeiro, que canta outros repertórios, canta mais música napolitana e tal. E o Pertile não, ele era apesar que tem tenores dramáticos com vozes muito bonitas. O Érico Caruso era um exemplo disso, né? Mas o Érico Caruso ele era diferenciado também, ele tinha características diferentes. O Pertile, a proposta dele era mais para o repertório dramático. Então o Vicente Celestino seria o concorrente direto dele. Porque o empresário queria transformar o Vicente Celestino em um dos tenores mais dramáticos do mundo. E o Vicente Celestino indo pra lá, principalmente pra Itália, quem é que ele ia encarar a concorrência dele? Ia ser o Aureliano Pertile, entendeu? Então vamos ouvir outra coisa aqui dele, só pra vocês terem uma ideia. É um vozeirão, viu? Carregada de muito sentimento. E lembra até o jeito de Vicente Celestino um pouco de cantar, né? Não era aquela voz só técnica, era uma voz robusta, tipo a do Vicente Celestino, uma voz meio agressiva, talvez não tão pesada quanto a do Vicente Celestino. O Vicente Celestino tinha aquela voz meio abaritonada, né? Meio estilo Caruso. A dele era uma voz que parecia a voz de tenor lírico, uma voz mais fina um pouco, apesar que tem gravações que a voz dele é mais cheia, tipo Solemil, por exemplo. Mas a voz do Celestino era um pouco mais pesada que a dele. Mas são vozes que têm uma proposta semelhante. Vou botar mais um pedaço dessa música, essa gravação. Essa música é de Puccini também, outra peça de Puccini.
incrível, cara, um tenor e tanto. Dificilmente na década de 20 tinha outro concorrente tão forte quanto ele para esse tipo de repertório. E eu imagino o Vicente Celestino ali estudando umas técnicas e tal. O Vicente Celestino tinha um alcance muito bom, talvez até mais do que ele, porque o Vicente Celestino conseguia alcançar o dó agudo. Eu nunca ouvi gravação ele fazer esse dó. E o Vicente Celestino, eu acredito também que em notas graves, o Vicente Celestino tinha um alcance maior também. Então, o Vicente Celestino tinha essa vantagem. Quem tinha a voz mais forte dos dois? Isso é muito difícil saber, porque isso só ouvindo os dois de perto, ou tinha que ser uma pesquisa muito a fundo e mesmo assim não traria uma resposta concreta. O Vicente Celestino era um fenômeno vocal, não tenha dúvida disso, porque a história dele é polêmica em questões de gravação, em questões de potência vocal, uma voz que foi muito falada, que assustava os técnicos de gravação. Então era sim um fenômeno vocal, um cantor, ainda mais para esse tipo de repertório, era a voz ideal para esse tipo de repertório, né? Os dois. Então seria um confronto muito grande. Eu acredito, essa gravação da Vestilha Juba do Vicente Celestino, ela carece assim a questão do sentimento, né? Ele perdeu nisso daí, ele não consegue demonstrar o sentimento na música, da letra, como o Aureliano Pestle. Até porque ele está distante demais, não dá para entender o que ele fala, teve aquelas dificuldades, então isso atrapalha ele, se for comparar a gravação dele com o Aureliano Pestle. Com a Aureliano Pestle. Mas assim, dificilmente eu acho que em sentimento, você escutar assim, eu acho que a maior dificuldade do Vicente Celestino seria se igualar na questão do sentimento na hora da interpretação com Aureliano Pestle. Na voz, eu acho que, como ele tinha voz para isso, né? Ele tinha cacife para isso, era mais fácil uma disputa vocal. Na parte de teatro de sentimento, o Pestle ia ter a vantagem maior, eu acredito. Mas seriam duas vozes que iam ser uma luta de titãs. Uma batalha, assim, sabe? Vocal. O que vocês acham? Que o Vicente Celestino iria superar o Aureliano Pestle se tivesse ido para a Itália? Vocês acham que ele é mais cantor? Ou vocês acham que não? Que mesmo ele indo para lá, nas óperas, ele não seria um adversário digno para o Aureliano Pestle? No conjunto da obra ele iria ficar devendo, mesmo tendo tanta voz, ou quem sabe até mais, né? O Vicente Celestino a gente não pode se subestimar, é um cantor que não pode ser subestimado de maneira nenhuma, é um cantor que pode no mundo você comparar ele com outros cantores e não subestimar, entendeu? Mas e aí, gente, o que vocês acham? Ele iria encarar esse monstro italiano com sucesso ou ia ficar um pouco para trás, ele ia ficar um pouco atrás dele? O que vocês acham? Então é isso aí, gente.